A gente conversa agora com a Procuradora do Trabalho, Cristiane Vieira. Boa noite, Cristiane. Boa noite. Muito bem-vinda. Como é que a gente fala dessa situação aqui no Estado? Tivemos avanços? Quais são os dados, né? O que a fiscalização apura em relação ao trabalho escravo aqui? Eu que agradeço o convite, é uma oportunidade muito boa poder falar sobre esse tema que ainda assola o Brasil, né, o Brasil como um todo, infelizmente, porque é algo que deveria já ter ficado num passado muito longínquo, mas ainda existe. Na verdade, o Brasil ele é um modelo de combate ao trabalho escravo, considerado um dos modelos no mundo, serve de exemplo para vários outros países. Desde a década de 90 foram implementadas diversas políticas públicas, como os grupos de fiscalização móvel, a lista suja, há uma atuação interinstitucional que envolve Ministério Público do Trabalho, o atual Ministério da Economia, os auditores fiscais, as polícias federal e rodoviária, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal. Então, envolve diversas instituições na luta contra essa chaga. E aqui no Ceará, uma das principais atividades em que ainda se encontram trabalhadores em condições análogas às de escravo é a extração de carnaúba e a construção civil. Você falou de 11 mil, né? 11 mil cearenses foram retirados de 2003 até 2020 dessas condições e também foram resgatados aqui dentro do próprio Estado, especialmente nessas atividades. Claro essa passagem. Pois não? Cristiane, nós queremos saber, assim, até para informar as pessoas, porque a gente sabe que existe o trabalho análogo à escravidão e existem algumas características, né? Que características são essas? Vamos pontuar para até alertar pessoas que talvez se encontrem nessa situação e não tenham noção disso. Às vezes quem observa, né, Ravi, possa identificar e às vezes uma denúncia, uma ajuda. Quais seriam? Perfeito, a pergunta de vocês é ótima, porque no inconsciente das pessoas ainda tem aquele trabalho escravo acorrentado, aprisionado, trabalho histórico, né, escravo dos negros escravizados vindos da África. Não é esse tipo de trabalho escravo que nós temos atualmente, o trabalho escravo contemporâneo ou em condições análogas às de escravo. Ele está previsto no artigo 149 do Código Penal, que é bem explicativo, mas são basicamente 4 situações. As jornadas exaustivas, que são aquelas excessivas, extenuantes, que há exemplos, por exemplo, de corte de cana, em que os trabalhadores até morrem de exaustão. A servidão por dívida, em que o trabalhador compra a vaga, tem que comprar a alimentação, a vaga no alojamento, os instrumentos de trabalho, e vai ficando endividado sem conseguir nunca pagar aquela dívida, então ele não recebe salário, porque vão sendo descontadas as dívidas. Esses preços normalmente tem a venda no próprio local de trabalho, a venda de itens, e esses itens são sempre superfaturados, vendidos de muito mais caro do que os preços de mercado, envolvendo o trabalhador, aprisionando mesmo naquela dívida. Também, o que é mais encontrado são as condições degradantes de trabalho. São aquelas que vão violar a dignidade do trabalhador. Então, vai envolver uma série de questões ligadas ao meio ambiente de trabalho, as condições do alojamento, se ele está posto em risco de vida mesmo. A gente pode lembrar, quem já teve acesso a essas cenas, aqueles barracos de lona dos trabalhadores que vão preparar o pasto, por exemplo, para o gado. Ficam alojados em barracos de lona, a céu aberto, expostos a animais peçonhentos, as piores condições, com água armazenada, sem água potável, água armazenada em vasilhames de agrotóxicos, dormindo no chão, sem equipamentos de proteção, e a restrição de liberdade, que é o trabalho forçado, digamos assim. Então, essas são as características que vão delimitar o que é o trabalho escravo contemporâneo. Cristiane, a gente viu que ao longo dos anos são 289, né, denúncias aqui só no estado do Ceará, né? Se encaixam nessas principais condições que você acabou de explicar, o que foi detectado, né? As denúncias recebidas tratavam desse tipo de prática? Exatamente. E olha que não é dos piores estados do Brasil, né? A gente tem na região amazônica, em São Paulo, capital, as oficinas de costura na indústria têxtil, mas são essas condições, sim. Tanto se encontra no campo quanto também nas cidades.
especialmente na indústria têxtil e na construção civil. E vai envolver todas essas condições de mistura de alojamento com o local de trabalho, falta de água potável, comida estragada, falta de segurança. São situações que violam a dignidade do trabalhador. Se alguém presencia outras pessoas trabalhando nessas condições, né, sendo explorados nessas condições, a quem ela faz essa denúncia? A qual órgão ela se dirige? Existe um canal para isso? Sim, eu vou falar o mais fácil de todos, que é o Disque 100, o Disque Denúncia. Então, a denúncia pode ser feita para lá e ela vai ser encaminhada para os fiscais do trabalho ou para os procuradores do trabalho. Também existe o site do Ministério Público do Trabalho, que é mpt.mp.br, mas o Disque 100 acho que é mais fácil das pessoas memorizarem. E mandar essas denúncias de forma mais detalhada possível, com o endereço, quantos trabalhadores estão sendo explorados, quais são as condições em que eles se encontram. Quanto mais detalhada, mais fácil de as equipes de fiscalização chegarem ao local de uma forma eficaz e ágil. Cristiane, há muitos anos existe uma situação que a gente acompanha mais esse tipo de denúncia via internet, né? Mas há muitos anos a gente vê alguns apelos, né? É uma situação até bem emblemática e bem apelativa. Eu queria saber se o Ministério do Trabalho tem conhecimento disso, né? Se isso chega, né, nas instituições, né, que regulamentam isso, são pedidos de socorro por pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão, em sua maioria, né, de regiões do norte do Brasil, né, algumas regiões que são menos assistidas, digamos assim. E bilhetes com pedidos de socorro, bilhetes denunciando, né, essas condições análogas à escravidão. Isso realmente acontece? É uma coisa que até hoje acontece e vocês têm acesso a esse tipo de denúncia? Lara, é chocante, né, que ainda aconteça. Às vezes a gente não acredita. Eu participei de uma live na segunda-feira que era tratando de um livro de ficção com o pano de fundo de trabalho escravo. E, na verdade, não era ficção. O autor pegou uma série de casos que ele ouviu e que ele acompanhou pesquisou no decorrer desses últimos 20 anos, e ele apenas transcreveu para o livro. E parece tão absurdo, tão ficcional, mas é realidade, é verdade. E nesses casos, por exemplo, de trabalhadores rurais, que são situações gravíssimas, eles conseguem fugir das fazendas e normalmente eles chegam até as igrejas, que são mais disseminadas pelo interior do Brasil, e fazem essa denúncia, especialmente para a Comissão Pastoral da Terra, que tem acesso a esses trabalhadores. Então, são situações bem, bem graves mesmo. E existe, é real. E, infelizmente, eu lamento dizer isso, eu sou procuradora há 11 anos e esperava que 11 anos depois a situação tivesse... Melhor está, né? Claro, porque é um combate muito intenso, com muitos instrumentos, a lista suja, o grupo móvel de fiscalização móvel, atuação na área trabalhista, atuação na área criminal, mas a gente ainda tem muito a enfrentar. O jeito é seguir alerta, né, Cristiane? Vocês, sim, os agentes regulamentadores e a gente, né, que passa a informação, a gente fica na cola. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar desse tema para conscientizar as pessoas cada vez mais. Quanto mais gente souber disso e puder denunciar, melhor. É um problema de toda a sociedade. Exatamente. Eu agradeço a vocês. Muito obrigada. Obrigada.